Olá, hoje eu vou falar sobre o tema implicância. Implicância, irritação, que é o tema que veio para mim, né, essa semana. A gente vê que a gente está vivendo num mundo cada vez mais estressante, com pessoas cada vez mais irritadas, né, muito cansadas. São muitas as questões e os fatores que levam as pessoas a ficarem irritadas. Mas só que eu acho que a implicância, né, seria mais uma questão da gente olhar pra gente. Às vezes uma pessoa implica com a gente, ou às vezes a gente implica com alguma coisa, com uma pessoa, né, uma situação, mas na verdade seria algo que está incomodando, não o outro que esteja incomodando, né? Porque a implicância seria como se fosse uma coisa assim, frívola, né? Sem muita razão. Então, quando você tem um fundamento, né? Uma justificativa, uma coisa bem, uma coisa realmente séria que te faça, sei lá, né, não gostar de uma pessoa, isso daí é um direito de cada um, lógico. Mas no caso da implicância, eu acho que é mais questão da gente pegar e ver, se colocar no lugar da pessoa, um espelho, né, se perceber, né, estar centrado para ver o que é que está incomodando. E aí a gente percebe que a implicância, né, implicância não tem um motivo razoável, né, por assim dizer. Às vezes as pessoas implicam com as outras por coisas bobas, né? O jeito da pessoa, porque a pessoa fala daquele jeito, se veste daquele jeito, se comporta daquele jeito. Não tem como a gente enquadrar as pessoas em gabaritos, né, e transformar o mundo de acordo com o que a gente quer. Né? O mundo é uma paleta de diversas cores, com pessoas com diversos gostos, comportamentos, né? Cada pessoa é um universo. Então, infelizmente, ainda tem gente que implica, né? E às vezes a implicância ela passa despercebida para quem está implicando. Então, pode ser que a implicância, né, você implica com uma situação, uma coisa, com uma pessoa, né? Vamos falar que nós estamos falando aqui de pessoas, nós somos pessoas falando de pessoas. Então, se você implica com alguém, por que você está implicando com alguém, né? E será que há alguma coisa que aquela pessoa tem que você não tem, que você implica com ela, né? Alguma coisa que aquela pessoa faz que você gostaria de fazer e ainda não teve coragem, né? E aquilo te incomoda porque aquela pessoa teve coragem de fazer uma coisa que você não tem, né? Coisas bobas, desde vestir uma roupa de uma cor ou de um estilo, né? Desde comportamentos. Se você implica, por exemplo, às vezes as pessoas que são mais assim independentes, né? Tem sempre alguém que implica com elas. Então, se você implica com aquela pessoa que às vezes sai sozinha, não precisa de companhia, por que você está implicando com aquela pessoa? Será que você não queria fazer o mesmo? Né? Você pode tentar aos poucos ir mudando sua vida, né? E mudando em você, e você vai perceber como é que você vai se sentir mais feliz, mais centrado, né? E com maior coerência, né? Mais coerência na sua vida. Então, agora, quando você percebe que uma pessoa está implicando com você, né, sem motivo aparente, eu aconselho afastar, né, da pessoa, porque é inútil, eu digo por experiência, pelas coisas que eu percebo, é inútil. Às vezes a pessoa que está sendo alvo daquela implicância, né? Isso a gente vê muito em colégio, né?
E daí que a gente vê o bullying, que hoje em dia tem o nome, bullying, mas na época que eu era criança, né, e estudava em escola, então às vezes acontece demais. As meninas implicavam com a menina mais bonita, ou com aquela menina que era mais extrovertida e simpática e conversava com todo mundo. Então eu lembro que uma vez as meninas estavam se unindo para ver se pregavam chicletes no cabelo da menina mais bonita. E acabou que depois eu fui... Esses trabalhos de turma, né, que você tem que fazer trabalhos com os seus colegas de classe, acabou que eu fiquei sem grupo. E quem me acolheu no grupo dela? A menina mais bonita. E aí eu percebi que essa menina, ela era tão legal e não tinha razão das meninas quererem pregar um chiclete no cabelo dela. Só porque ela era bonita, o cabelo dela era bonito, entendeu? Não tem justificativa. Então, assim, eu acho que o mais correto quando você é o alvo da implicância é manter distância, né? Mas mantenha-se aberto, porque pode ser que a outra pessoa caia em si, né? E perceba o erro que estava cometendo. E é inútil você tentar justificar, perceber, tentar se aproximar de uma pessoa que já está, como se diz, te dando um não, né? Então eu aconselho assim, a meditação nos volta, né? Nos conecta ao centro do que nós somos, as nossas sombras, né? E a nossa luz. Acolher as sombras, lembrando mais uma vez que acolher as sombras é deixar a sua luz brilhar também. Então, defeitos todo mundo tem, né? Não gostar de uma pessoa é um direito que compete a cada um, mas assim, eu vejo, por exemplo, os casos de implicância, que às vezes as pessoas espalham boatos, né? Difamam as pessoas, denigrem, e são coisas que podem até colocar em risco a segurança, a vida, o bem-estar de uma pessoa. Então, eu estou falando isso porque eu vejo muita coisa, já vi, né? E ainda vou continuar vendo, porque o ser humano não é perfeito. E então, né, depois eu vou colocar aqui para vocês uma meditação com relação a isso, ao tema implicância. Eu gravei assim, improvisado mesmo, na estação de ônibus, porque ultimamente eu tô numa correria e depois o tema me foge, né, da cabeça. Então é isso. Então vamos fazer uma meditação. Essa meditação vai ser curtinha, tá? Mas eu vou deixar aqui a guia, né? A guiagem para fazer a meditação. Então, fechando os olhos, inspirando e respirando profundamente. A música hoje é a respiração e as batidas do seu coração. Conecte-se. E essa também é uma forma de meditação que eu vou ensinar para vocês quando a gente tem questões, né? Aqui eu vou colocar dois pontos de vista. Por que aquela pessoa te irrita? Ou por que você aí você vai pedir para você, por que aquela pessoa, para o seu mestre interno te orientar, te mostrar por que aquela pessoa te irrita. Se a resposta não vier agora, uma hora ela vai vir. A outra questão você vai pedir aconselhamento para os seus guias, seus mestres, seus mentores, o anjo da guarda. Por que aquela pessoa implica com você? E aí você vai começar a perceber as questões. Só lembrando, gente, que isso não é um julgamento, né? Que a gente dá uma sentença. Essa proposta de meditação que eu estou colocando aqui é uma proposta de autoconhecimento, né? De conhecimento também da dimensão do ser humano, das dimensões, né? Da mente humana, dos sentimentos
humanos, dos pensamentos humanos e como a gente pode lidar com esses desafios, né, hoje em dia. A gente percebe que as dificuldades, os desafios do dia a dia apenas mudam, né, de época, de condições, de lugares. Existe, ao mesmo tempo que existe o bem, o mal, a luz e a sombra, né? As coisas boas e as coisas negativas também. Então nós viemos aqui para trabalhar tudo isso. Então quando você tiver nessa atribulação aí da irritação, né, da implicância, que eu não sei se existe essa palavra em outros idiomas, implicância, vamos parar, voltar para dentro e tentar perceber o que leva a essa situação, o que aconteceu. Às vezes pode ser até culpa nossa ou não, um jeito que a gente falou, um jeito que a gente olhou, né? Ou que aquela pessoa falou ou olhou, mas isso não justifica, né, que a gente mantenha um julgamento severo sobre as coisas. Lembrando que o maior exemplo que a gente tem aqui é sobre Deus Pai, né, o Criador, que Ele é tão amoroso, que Ele acolhe a todos e perdoa. Então é isso. Um grande abraço para vocês e fica aí essa reflexão sobre, né, implicância e irritação nos dias de hoje. Um beijo.